Existem desafios que cada um de nós estamos tendo todos os dias. A vida cristã, ela é uma vida sim de alegria, é uma vida de prazer. A gente consegue, muitas vezes, sentir a presença de Deus e ter júbilo nas coisas de Deus. Mas muitas vezes nós vamos ser levados por caminhos que vai ser necessário renúncia, vai ser necessário abrir mão de muitas coisas, de valores que foram criados no nosso coração. Então a intercessão, ela não é voltada só para você mesmo. Esse momento que nós promovemos aqui na igreja de intercessão é um momento de avivar a igreja. É o momento de nós orarmos uns pelos outros, sentirmos a dor um do outro, de ter uma comunhão espiritual. Né? Então, eu espero que essas instruções, elas caiam bem no coração de cada um, porque você faz parte desse momento de intercessão. Eu não gosto de ficar medindo o quanto cada um berra, ou pula, ou grita. Isso não quer dizer que você está orando sinceramente com o coração em Deus. Mas eu também vejo que se o seu time está ganhando, o cara marca um gol, você não vai comemorar só levantando a mão. Você tem uma atitude, você é proativo naquilo. Então eu creio que na oração nós temos que ter uma proatividade espiritual. Nós temos que entender e falar, Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que orar. Talvez eu me sinto meio idiota quando eu abro a boca e começo a falar um monte de palavra. Mas o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, ele vai direcionar a gente para levantar um clamor. Porque são pessoas que nós estamos intercedendo, são pessoas que o Senhor ama, são pessoas que muitas vezes estão com espinhos no coração, estão com dificuldades, ou até mesmo uma dureza no coração. E o nosso clamor por esses irmãos, pelas pessoas que não conhecem a Cristo, esse clamor ele pode alcançar esses corações. Pelo menos quando eu oro eu tenho essa fé. Eu creio que o Senhor está ouvindo e que o Senhor está operando. Amém? Então eu queria convidar a igreja a orar. Eu não sei o que o Senhor vai colocar no seu coração, mas ore. Fale com o Senhor, apresente isso diante de Deus. Sabe, se você não sabe se você vai orar por algum irmão da igreja, pensa na sua casa, pensa nas suas necessidades e coloca diante de Deus. Sabe, é um tempo para você ficar livre daquelas coisas que te perseguiram durante a semana, para você realmente entregar tudo aquilo que está na tua mente, que é negativo, que te afasta do Senhor, que traz angústia. Então, comece a orar ao Senhor. Jesus, nós estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, como intercessores do reino, Senhor. Nós queremos clamar para que o seu poder venha quebrar todo o jugo, venha quebrar, Senhor, todas as correias, todas aquelas cadeias que nos prendem, Senhor. Porque nós queremos ser livres para adorar o Senhor, em espírito e em verdade, Jesus. Nós queremos hoje colocar em prática a libertação que Cristo trouxe para nós. Porque nós estamos aqui, Senhor, como igreja viva, para servir a um Deus vivo e a palavra viva do Senhor. Esteja sobre nós, Deus. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Nós nos alegramos de fazer parte da tua família. Nós nos alegramos porque o Senhor morreu e pagou um alto preço pela vida de cada um que está aqui, Senhor. O Senhor derramou o teu sangue precioso, a sua obra na cruz foi completa e cada um que está aqui pode sentir a tua presença, Senhor. Eu oro para que os corações estejam abertos, receptivos para a tua mensagem, Senhor. Tira toda a dureza de coração, Senhor. Tira da nossa mente tudo aquilo que nos distrai, Senhor. Nós queremos estar diante de Ti, Senhor, com o coração puro, Senhor. Queremos estar descansados em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor cuida da nossa vida. Nós queremos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Como o Daniel leu aqui, o Senhor não tem nada que nos impede de chegar e conhecer o Teu amor. Nos toca, Senhor. Nos transforma. Enche o nosso coração, Senhor, para que nós não sejamos egoístas, para que nós não estejamos voltados só para as nossas necessidades, Senhor. Que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa em nosso meio, Senhor. Uma obra de avivamento, uma obra onde cada um assume um compromisso com a Tua palavra, cada um anda, Senhor, Te adorando em espírito e em verdade, com um amor sincero pelo Senhor. Nós convidamos o Senhor mais uma vez para estar no nosso meio. E nós cremos, Senhor, que o Senhor se agrada de estar no meio da igreja. Nós cremos que o Senhor conhece cada coração que está aqui. O Senhor sabe o que cada um tem passado, o Senhor sabe as dificuldades. O Senhor sabe, como diz a Tua palavra, o assentar e o levantar. O Senhor sabe tudo, Deus. Mas nós estamos aqui para prestar esse culto ao Senhor. Para vir aqui com o coração cheio de gratidão. Senhor, não há motivos para nós carregarmos culpa. Não há motivos para nós carregarmos dores. Não há motivos, Senhor, para nós andarmos cabisbaixo e oprimido por causa do inimigo. Nós queremos nos levantar, Senhor, como a Tua igreja gloriosa. Uma igreja que entende que o Senhor vai na frente lutando, que o Senhor vai na frente conquistando tudo aquilo, Senhor, que nós perdemos. Porque o Senhor é um Deus de paz e o Senhor ama o Teu povo.
nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso salvador, o Senhor é o nosso redentor, e por isso nós estamos vivos. E as tuas misericórdias e o teu amor está sobre toda a sua igreja. Esteja conosco, Pai, nesse momento, no compartilhar da palavra. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor me dê sabedoria, Deus, para transmitir a verdade que nós preparamos nessa semana. São histórias simples, Senhor, mas histórias que trazem tantas lições para nós. Eu oro para que todos os ouvidos estejam atentos e para que o Espírito Santo tenha acesso a cada coração. Que todos saiam daqui edificados, renovados e fortalecidos por conta do poder que há na Tua palavra, Senhor. Em Teu nome, Senhor, nós entregamos essas orações, cada oração que foi feita aqui, e cada vida que está aqui e aquelas vidas que ainda chegarão. Nos conduza, Senhor, no momento desse culto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, eu voltei de uma viagem lá de Belo Horizonte, foi uma passagem bem rápida por lá. O pessoal da Pão da Vida lá está super bem, estão felizes. O Alex está super maduro, né? Cresceu bastante. E a gente teve um tempinho muito legal com ele. Deu para perceber que ele está realmente recebendo a filiação, né? E o David assumindo a paternidade dele e a Rebeca como mãe, né? Instruindo o Alex no caminho que ele deve andar. E é muito legal. Um dia vocês tiveram oportunidade. O David falou que gostaria de fazer um retiro lá em Belo Horizonte, o primeiro retiro deles. E eu falei, quem sabe, né? Vamos orar. Se der para encaixar as coisas aí, a gente de repente pode estar junto. E eles têm uma pegada bem especial, assim, né? A gente até brinca, fala assim, ó, o louvor, tecnicamente, não é aquelas coisas, né? Mas o coração deles na hora da adoração e a busca que eles têm por Deus, realmente é algo que inspira, né? E só compartilhando com vocês um pouquinho do clima lá. Eu sei que quando eles vêm aqui, eles sentem coisas também da igreja, eles levam, compartilham com eles ali. Os irmãos têm muita curiosidade de conhecer aqui o pessoal de São Paulo. Então, só estou fazendo essa ponte para dizer que eles realmente se sentem desejosos de um dia estar conosco, né? Até hoje, nos retiros, só o David e a Rebeca puderam estar. Teve também a Juliana, né? Juliane. E nós vamos ter esse tempo aí, se Deus quiser, vai providenciar também com os irmãos de Guaianazes, né? Eu queria aproveitar e lembrar, nós estamos passando um tempo de muito frio. Se você tiver algo no seu guarda-roupa ali, que você não está usando, algo de bom estado, separe e traga para a igreja e nós vamos direcionar para Guaianazes ou para a Casa Conquista, que é a casa de recuperação que a gente continua apoiando. E mesmo que a gente não esteja divulgando nos cultos, alguns irmãos já sabem desses contatos e um casal veio me procurar e falou, a gente quer doar uma escrivaninha, uma cama lá para a Casa Conquista, tem como? A gente já fez o contato, eles já foram buscar. Então, assim, o negócio está acontecendo. Existem lugares necessitados e nós podemos compartilhar aquilo que a gente tem com aqueles que não têm, né? Isso eu acho que também é um papel da igreja. A gente não quer deixar de lado esse papel social. Então, se você tiver uma roupinha aí, nesse frio, aquelas Abercrombie que você não usa mais, aí você compartilha com aqueles que não têm. Então é isso. Hoje nós vamos continuar a nossa série de Conhecendo Jesus, o Filho de Deus. Nós já estamos no volume 6 dessa mensagem. E eu tenho observado, assim, né, frequentando as células, tendo tempo com alguns irmãos, o crescimento, graças a Deus, que cada um tem tido através dessas mensagens e, lógico, através de um relacionamento pessoal com Deus, né? E tem sido muito animador o compartilhamento. E uma das coisas, irmãos, que Deus tem meio que forçado a gente aqui da Pão a viver é uma comunhão sincera, é uma comunhão de transparência, é uma comunhão de realmente abrir o coração. Ali está dando uma aulinha, né, sobre o Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão, é um livro muito bom. E ele fala que para você ter uma verdadeira comunhão, a primeira coisa que tem que acontecer é o quê? Você receber um abraço na igreja, ser aclamado, nossa, um visitante, né, no nosso meio. Não, ele fala, é a decepção. Você vai chegar na igreja, você vai ter uma expectativa de uma comunhão e de repente você vai ter uma decepção. Ele fala, é aí que você vai começar a entender o que é comunhão. Então, irmão, se você já está decepcionado com alguém, bem-vindo à comunhão. Todos nós vamos passar por isso. É um caminho que Deus faz, mas é algo muito bonito, porque quando a gente vem para um grupo, a gente vai participar de algum grupo, uma igreja, a gente já vem com vários conceitos a respeito da Bíblia, a respeito da fé. A gente fala, não, fulano de tal deveria ser assim.
pô, o cara é crente há tanto tempo, o cara deveria agir dessa forma. E essas coisas, na verdade, foram coisas que nós construímos e queremos trazer para a comunidade. Só que a comunidade é de Cristo, Ele que cuida de cada um de nós. E Ele vai transformando a vida de cada um, como diz lá o Provérbios, né, com o ferro se afia o ferro, não tem outro jeito. Então, viver em comunidade é um desafio. Ao mesmo tempo, tem muitas bênçãos, né? Bom, aí tem várias frases que nós poderíamos falar aqui, não é o tópico da mensagem. Mas eu só gostaria de dizer isso, que muitos irmãos têm experimentado essa comunhão verdadeira. E muitas vezes é abrir mão do seu ego e falar, eu preciso de você, eu preciso caminhar com você. E eu compartilhei com alguns irmãos, né? Essas épocas aí também não tem sido fácil. O que eu tenho visto é que não é só com o Daniel, que acabou de ministrar o louvor, que compartilhou esse testemunho, e da onde ele tem tirado forças, não sou só eu, a Laura, são muitos irmãos. Se você parar um tempinho e conversar sinceramente, olhando no olho do seu irmão, e falar, e aí, o que você tem passado? Se ele falar, estou de boa, ele está mentindo. Absolutamente ele está mentindo. Ele não quer ser sincero, não quer ter comunhão com você. Então você fala, seja sincero comigo, irmão, olha aqui no fundo dos meus olhos e fala, como é que está seu coração? E ele vai começar a falar coisas que você não sabia que estava acontecendo com ele. Então, a gente está falando há muito tempo sobre conhecer Jesus. E pelo menos aquela mensagem sobre Nicodemos, às vezes eu acordo de madrugada e me vem algumas frases que nós falamos aqui, né? Principalmente sobre aquela casca religiosa e aquele miolo, aquele interior vazio. Então, para você receber aquele vinho novo do milagre de Jesus, você precisa sair dessa casca religiosa. Para você ter uma comunhão verdadeira na igreja, para você sentir o que é a igreja, para você experimentar o poder de Deus, você tem que se despir dessa religiosidade. E muitas vezes o que a gente faz? Domingo após domingo nós entramos aqui, estamos de boa, o dia está lindo, eu estou cumprindo o meu dever e depois eu vou para casa. E não há comunhão verdadeira, nem com Deus. Então o incentivo dessas mensagens é assim, cara, o que Jesus tem para mim? Como eu posso viver isso? Eu quero viver isso. Sabe? E não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço certo, não é porque eu tenho credibilidade, não, é porque eu estou obedecendo a palavra e eu quero realmente prosseguir em conhecer esse Deus maravilhoso. E as coisas começam a acontecer. E hoje a gente vai ler alguns trechos, eu vou tentar ser rápido, eu não vou me alongar na introdução, apesar de já ter andado um pouquinho aí. Nós vamos falar sobre o Salvador da vida. Eu compartilhei com o Niel, falei, Niel, nós vamos falar de cura. Né? E é isso aqui, nós não vamos pegar a cura como um elemento, como se ela fosse o foco da nossa mensagem. Porque a cura é uma das coisas. É igual você falar, vou explicar para o cara como é que é o culto, e você só fala do louvor. Não, falta muita coisa. Então, nós vamos sim falar do Deus que cura, mas basicamente, daquele que cura para te trazer vida, daquele que restaura para te trazer a verdadeira vida. É o Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí nós vamos ler um trecho de João 4, do 43 ao 54, e nós vamos entender por que nós colocamos aí o Deus que cura. Então, se você quiser acompanhar no telão, está aí a mensagem. Passados os 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honra em sua própria terra. E logo que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse, se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe, Senhor, vá antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu, vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, os seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que o seu filho estava vivo. E ele lhe perguntou a que hora ele havia melhorado. Ao que lhe responderam, a febre o deixou ontem, à hora 7ª. E o pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara, o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. E este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Bom, esse local, a Galiléia, foi onde Jesus operou o primeiro milagre, que nós vimos aqui, transformar água em vinho, foi num casamento. E depois também teve este milagre, que ele curou simplesmente dando uma palavra para aquele oficial, e teve também a multiplicação dos pães, que nós vamos ver no capítulo 6 de João.
esse lugar experimentou milagres significativos na caminhada de Jesus. O primeiro milagre, esse milagre que com certeza para o oficial fez toda a diferença na vida dele, e posteriormente a multiplicação dos pães que alimentaram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças que ali estavam. E os discípulos também que não perderam a boquinha, né, que estava rolando lá. Caná. Caná da Galileia. Caná significa junco. Junco é mato. Então, assim, por que eu estou falando isso? Normalmente o nome, a gente sabe disso na Bíblia, ela traz um significado a respeito das pessoas, a respeito da identidade das pessoas e também dos lugares. Por exemplo, Abraão, quando chegava num lugar, ele ia lá e batizava aquele lugar. Ele fazia um altar, ele dava um nome para aquele altar. Eles atravessavam um lugar, aquele evento trazia um nome. E alguém resolveu apelidar esse lugar de mato. Então imagina o que era esse lugar, o que ele representava dentro de todo aquele espaço do Oriente Antigo, né, que Jesus caminhava. É um lugar chamado mato. O que tem lá? Tem mato. O que você vai fazer em Caná? Tem mato, não sei, eu vou lá matar o tempo, né? Vou lá passear por aquele lugar. E aí, é interessante porque Jesus está indo para um lugar que chama mato, ou seja, um lugar que é insignificante. Se você vai numa várzea, você sabe como é que é, né? Por exemplo, campo de futebol, normalmente tem o miolão todo ali, é terrão, em volta tem os matos e mais para dentro tem uma várzea. Por isso que existe futebol de várzea. É um lugar que ninguém liga, deixa lá, joga lixo, joga entulho. É um lugar realmente para você descartar as coisas. E Jesus fala, logo nos primeiros versículos, que Jesus tinha declarado que um profeta não recebe honra em sua própria terra. Só que quando ele chegou na Galileia, ele estava em Caná da Galileia, ou seja, nessa região, as pessoas o receberam. Então você vê que o fato de Jesus ter dito que nenhum profeta recebe honra na sua própria terra, mostrava a incredulidade das pessoas que viviam com ele. E nós estamos falando do Deus que cura. Então Jesus está lá na sua casa, no meio dos seus familiares, no meio das pessoas que ele ama, que ele está próximo, e aquelas pessoas não acreditavam nele. Alguns, inclusive, tem até um relato em que ele estava lá e a família achou que ele estava louco. Ele falou, não, esse Jesus aí tá doidão, né? E quer dizer, os próprios familiares não botavam crédito em Jesus. E viviam com Jesus dia após dia. E aí ele sai da cidade dele e vai para essa cidade que ninguém liga, que ninguém se preocupa com ela, e lá realiza o primeiro milagre dele, lá realiza esse outro milagre, e lá ele vai fazer a multiplicação dos pães. Só que tem um problema também nessa cidade. Existe um problema que nós também enfrentamos. É diferente da incredulidade do povo que vivia do lado de Jesus. Isso não é uma incredulidade, mas eles dependiam de sinais. Jesus não falou isso mais para frente? Ele falou, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca vão crer. Então você vê aqui, pelo menos no meu entendimento, tem dois tipos de relacionamento com Cristo. Aqueles que não creem, podem estar do lado dele, mas não creem. Fala, eu sei que existe um Jesus. Eu sei que falam que ele é poderoso, falam que ele cura, que ele liberta, que ele morreu por mim, que ele pagou pelos meus pecados, mas é isso, ele é Jesus. Alguém aí que ouvi falar. E existem aqueles que vão atrás de Jesus para buscar os milagres, para buscar os sinais, porque senão eles não creem. Então esse tipo de cristão, eu acho que talvez eles sejam mais preocupantes do que os incrédulos. Porque se Jesus não está, entre aspas, atuando, porque ele atua em todo momento, Jesus não está descansando, a gente vai ver isso mais para frente. Se ele não faz da maneira como nós temos expectativa, a nossa fé não é ativada, a nossa fé não é provocada. E a gente começa a viver de uma forma comum, uma forma sem ânimo, sem perspectiva de que Jesus realmente está conosco. A gente acha que andar com Jesus é cair fogo do céu todos os dias. É você andar na rua e ver anjos subindo e descendo dos céus. É você ver o leproso sendo curado, o cego recebendo a vista. E você fala, não, isso é evangelho, isso é poder de Deus. E é engraçado porque eu não sei se eu poderia compartilhar, eu não sei, mas é uma informação que eu recebi e gostaria de compartilhar com os irmãos porque eu acho relevante. Mas disseram que está acontecendo um despertar numa igreja bem conhecida de todos nós, que é a ISP. Alguns jovens compartilharam com os jovens da nossa igreja que eles estão experimentando o Espírito Santo, que eles estão experimentando sinais, que eles estão mergulhando em algo que nós já mergulhamos um dia. E isso é muito legal, é muito bom. E aí eu te pergunto, eu fiquei pensando, né, nesse relato muito legal, fiquei muito feliz por essa igreja, fiquei feliz pelos irmãos que estão sendo edificados e abençoados pela presença de Deus. E eu lembrei do nosso tempo, algum tempo atrás, quando nós também éramos doidão, ficávamos pulando, chorando em cada palavra, né? Você fala, Jesus, os negros já caíam chorando de joelho.
porque era o poder de Deus no nosso meio. E eu te pergunto, a igreja era mais cheia ou era mais vazia nesses momentos? Mais cheia. Ah, Jesus parou de operar na Pão. Nós estamos 10 anos sem Jesus fazer nada. Você que pensa, Jesus está fazendo muitas coisas, mas não existem mais aquelas marcas, aqueles sinais. E de repente a igreja fica um pouquinho mais vazia. E aí você pensa, não, está acontecendo alguma coisa errada, cara. Esses caras pararam de buscar Deus, Deus não está mais atuando. Vamos para outro lugar, vamos lá para o Dunamis, vamos agora para o fogo da rocha eterna e tal. E os caras começam a ir atrás dessas coisas. Mas eu te pergunto, sem querer julgar os irmãos, sem querer falar de qualquer pessoa que seja, estão procurando um relacionamento com Cristo ou estão procurando manifestações e sinais? Lembrem-se, Jesus falou, vão acompanhar os que creem. A gente não pode negligenciar, os caras estão tudo durão, tudo racionalzão, tudo 1 mais 1 é 2 no mundo espiritual, e fala, não, eu tenho Jesus, mas o cara não dá fruto de nada. Não, esse cara não tem nada a ver. Mas eu estou dizendo desses que tem a sua fé baseada simplesmente naquilo que os olhos estão vendo. E essa fé não é uma fé que honra Jesus. Porque quando aquele cara chegou desesperado, eu fico pensando nesse pai. O filho estava para morrer. Ele saiu lá da cidade dele, saiu lá da casa dele, veio correndo, falou, Jesus, pelo amor de Deus, vem comigo porque meu filho está morrendo. Ele estava desesperado. Ele falou assim, quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para Galiléia, ele falou, alguém veio no matão aqui, o cara veio me visitar. É você sair aqui da Pamplona, bairro dos Jardins, e vai lá para Guaianazes. E o cara fala, veio um chinês lá de longe falar comigo. Um lugar desprezível, um lugar que ninguém quer saber, um lugar que todo mundo deixa lá de canto. E você saiu daqui do conforto para ir lá alcançar aquelas pessoas. E eles sentem isso, eles recebem isso. Então esse cara foi a mesma coisa. Ele ficou sabendo, Jesus está saindo lá da casa dele e está vindo para cá. Eu preciso encontrar Jesus. E assim que ele encontrou Jesus, ele falou, meu filho está morrendo. Vem, por favor, Jesus. Você acha que Jesus, sendo Deus, com tanto amor, ele não ia olhar para o cara e falar, não, vamos agora lá. Não vamos nem perder tempo, vamos se teletransportar, já vamos sair lá na sua casa e já vou fazer um milagre e você vai ficar bem. Mas foi isso que Jesus fez. A gente acha que Jesus tem que operar do jeito que a gente acha que ele tem que operar. E Jesus, ele faz umas coisas que dá um nó na nossa mente. Eu, se fosse Jesus, eu ia ficar naquela coisa, mano, o cara vai morrer, se eu não for, como é que vai ficar meu testemunho? Como é que vai ficar minha obra aqui na terra? Vamos lá, vamos logo. E já ia lá e fazia a cura, glória a Deus, ele foi curado. Não, Jesus virou e falou o seguinte, se não contemplarem sinais e prodígios, jamais crereis. Ele confrontou aquele tipo de fé. Ele falou, oficial, você quer ver sinal para crer. Você quer ver algo maravilhoso para falar, realmente agora eu creio em Jesus. Ele ficou sabendo, Jesus está vindo, mas ele queria ver para crer. Né? A história do Tomé, coitado. Ficou estigmatizado o nome do discípulo incrédulo. Né? E depois o oficial continua suplicando, Senhor, vai antes que o meu filho morra. E aí Jesus falou, vai, o teu filho viverá. Uma simples palavra de Jesus. Eu vejo que nesse caso, nós vamos tratar duas curas. Nesse caso aqui, esse oficial estava a serviço do rei Herodes, provavelmente. E não era um rei bonzinho, não era um cara super referência na lei, um cara que amava Deus, não. Era um rei como qualquer outro, queria o próprio interesse, queria ter o poder, mas ele era um oficial desse rei. E ele foi nessa situação de desespero. E eu vejo que, quando Jesus fala, vai, o teu filho viverá, fala que ele creu na palavra de Jesus. Ele acreditou naquela palavra. Só agora a fé começou a operar. Ele falou, peraí, Jesus está falando para eu ir que ele vai estar curado. Eu vou ouvir essa palavra. Eu recebi essa palavra no meu coração. E eu vou voltar e meu filho vai estar curado. Olha a diferença. Ele chegou lá desesperado. Jesus, vem comigo e cura o meu filho. Ele vai morrer. E Jesus só fala, vai que ele vai viver. E ele está voltando para casa, de boa. Meu filho vai viver. Mas não é a lógica essa. A lógica é, não, Jesus, você não está entendendo. Ele vai morrer, vem comigo. Não, ele acreditou na palavra. Aqui a fé começou a operar. Mesmo ele tendo essa deficiência, que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter com Jesus, Jesus não lançou ele fora. Jesus entendeu que ele estava apavorado. Jesus entendeu que ele não tinha recurso para lidar com aquela situação. Jesus não é um cara ignorante que fala, mano, o cara veio lá de longe, mas vai embora, cara, vai, volta para a sua cidade, volta para a tua terra, volta para a tua casa. Não, ele acolheu. Jesus, ele não lança fora aqueles que buscam ele. Jesus, mesmo sabendo, né, de tantas coisas que há no nosso coração, ele considera o nosso sofrimento, ele considera a nossa angústia, e ele sempre tem uma palavra para nós.
E é essa palavra que tem que sustentar a nossa fé. Não aquilo que vai acontecer, que os nossos olhos vão ver, né? E falar, legal, aquilo que estamos esperando não são aquilo que nós estamos contemplando. Nossos olhos não veem, porque senão você já não está esperando, você já está vendo, já está na tua frente. Esse cara teve esperança. Jesus falou e ele foi. E na hora que ele estava voltando, os servos dele já estavam vindo de encontro com ele para falar, ó, seu filho está vivo. E aí ele ficou curioso, mas que momento que aconteceu isso? E aí ele viu que foi na mesma hora que Jesus declarou a palavra. Irmãos, isso é um testemunho maravilhoso. O que Jesus tem falado para você? Com certeza ele não te condena. Com certeza Jesus ele não te lança fora. Aí, esses tempos que nós estamos passando lá em casa, às vezes eu me sinto tão idiota, assim, tão limitado, porque a gente acha que ler a Bíblia vai conhecer tudo. E aí nós estamos pregando já há semana sobre conhecendo Jesus, e cada dia que passa eu vejo que eu preciso conhecer mais Ele. Eu vejo que muitas vezes eu limito Jesus por conta da minha mentalidade. Eu limito o poder de Cristo por conta do meu poder, que é ridículo. O que eu posso fazer? O máximo é derrubar um homem, né? Isso se ele não for muito grande. Então, Jesus, ele nunca vai mandar embora aqueles que estão buscando Ele. Se você clamar, se você se humilhar na presença dEle, Ele vai ouvir. O humilhar não é você ficar lá, tipo, esfregando a cara no chão, mas é você pegar o nosso ego, né, o nosso eu, que é cheio, e falar, Senhor, igual, eu não sou nada diante do seu poder, nem merecedor, né, e tal. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sei mais como lidar com isso. Senhor, saiu do meu controle, saiu da minha lógica, eu não sei mais como gerenciar essa situação. E Jesus não vai falar, cara, cansei de você, vai embora. Jesus nunca vai fazer isso. Nunca. Ele para, ouve e te dá uma palavra. E aí quando nós incentivamos, irmão, faça o seu tempo devocional, irmão, tenha intimidade com Deus, seja um adorador verdadeiro, ativo. É para isso. Porque muitas vezes a gente prega 1 hora, no domingo, sei lá. Você vai numa célula, você tem um compartilhamento, às vezes também, sei lá, 1 hora, 2 horas. São muitas palavras, às vezes você não retém muita coisa. Mas quando Jesus fala, aquela palavra, ela grava no teu coração. Aquela palavra entra no seu coração e ela te dá forças para você continuar, mesmo que você ainda não veja aquilo que você quer ver. Isso é fé. Então, a fé que ele teve é naquilo que Deus falou. Se Deus falou, está falado. Ele criou na palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Uma coisa muito interessante que aconteceu em BH, eu sempre compartilho do meu amigo Henrique, né, aquele que é polícia militar, que tem evangelizado os superiores dele, os ateus e tal. Ele tem uma pegada totalmente diferente da minha. Eu falei, Henrique, minha preocupação é com a igreja, cara. Eu gosto de evangelizar os caras que não são convertidos, mas eu vejo que a igreja ela precisa crescer na palavra de Deus, ela precisa ter recursos para fazer isso que você está fazendo. E ele está numa pegada assim, cara, ó, eu estou tentando minimizar aquilo que os que se dizem crente fizeram com aqueles que não são crentes, e está uma confusão. Aí o cara não quer mais ir na igreja, não quer mais ir no culto, não quer mais ouvir uma mensagem, porque ele acha que evangélico é tudo igual. Eu falei, bom, primeiro passo, a gente não é esse tipo de evangélico. Isso aí se denomina evangélico, mas eu e você, nós queremos andar conforme a palavra de Deus. E nós somos cristãos conforme a palavra de Deus. E se esse cara ouvir o evangelho segundo a palavra de Deus, o evangelho vai ser irresistível para ele. Agora, se a gente leva coisas humanas, tradições e tudo mais, regras, religião e tal, é um peso para o cara não vai querer. Mas aí esse meu amigo, como ele está nessa pegada, ele está lendo muita coisa. E aí ele começou a falar assim comigo, não, porque nos tempos de Jesus era necessário ter milagres. Era necessário ter sinais para as pessoas ouvirem, verem e crerem em Cristo. Mas hoje em dia ele não precisa mais fazer, porque Jesus vindo na terra e fazendo a obra na cruz, obedecendo o Pai, ele já revelou tudo que o Pai precisa mostrar. Eu concordo com isso. Mas você falar que hoje Jesus não opera milagres, que ele não tem poder para atuar na vida de um cristão que está clamando, é você pegar a Bíblia e meio que rasgar uma parte dela. Falar, Deus, isso aqui vamos esconder, não interessa, né? Nós estamos numa era pós-moderna, as pessoas, se quiserem ficar mais felizes, elas vão buscar uma plástica, elas vão buscar algum profissional, mas a tua palavra não tem poder para fazer essas coisas. E a gente rasga parte da palavra de Deus. Eu falei, cara, eu discordo de você. E aí à noite eu fui fazer um tempo com Deus e me veio aquela passagem. Pedro e João estão entrando lá no templo, lá no pátio lá, e vê um cara que estava há muito tempo, sempre pedindo esmolas. E ele era um aleijado. Não sei se eu posso usar essa palavra hoje em dia, né? Hoje em dia, no mimimi todo. Ele era um rapaz deficiente das pernas. E
Aí João e Pedro olham para ele e falam, cara, ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele cara deu um salto lá e começou a andar, e deu a louca nele, começou a berrar, pular, cantar. E eu falei, isso aconteceu depois que Jesus morreu na cruz, depois que Jesus ressuscitou, e depois que Jesus foi e sentou à direita de Deus. Ele ainda faz milagres. Porque aquele é o tempo pós-cruz. E nós estamos no tempo pós-cruz. O Espírito Santo está sobre nós, o mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos. E eu falei, existe sim cura. Mas aí a pregação não ficou em torno da cura exatamente por isso, porque as pessoas, elas querem se apegar a sinais e às maravilhas, para falar que Jesus está operando. E isso é uma meia-verdade. Aqui o cara foi curado, mas eu te pergunto, qual foi a postura desse pai, ou até mesmo desse filho, após essa cura? A gente vê que a família inteira foi salva, amém? Alguma coisa mudou ali. Algo trouxe benefício e bênção para aquela família. Com certeza a fé do oficial. Primeiro passo. Se você tem uma fé verdadeira em Cristo, se você busca, procura, experimenta Cristo, essa fé é impossível de não atingir os teus familiares. O oficial voltou, os caras viram o filho vivo, o que ele falou? Foi Jesus que falou aquela palavra. Ah não, mas você saiu e de repente foi coincidência, ele melhorou. Não. Jesus me falou uma palavra e naquela hora foi exatamente a hora que meu filho levantou. E a Bíblia fala que ele creu com toda a sua família. Então experimentar esse relacionamento de fé com Cristo traz bênção para a nossa família. Pode ter o coração mais duro, pode estar parecendo que não tem jeito não, mas Cristo pode alcançar. E aí eu falo, isso é o verdadeiro milagre. Porque de repente o cara foi curado e foi viver a vida dele, e saiu pecando igual um doido e sei lá o que ele fez da vida dele. Mas naquele momento ele experimentou Cristo. E como eu falei, né, da história da Pão e desses avivamentos que acontecem de tempos em tempos, muitos estavam no nosso meio. E hoje, como eles estão? Não é um julgamento, mas é um fato. Decepcionados porque não há mais milagres, decepcionados porque não viram mais sinais, frustrados porque esperavam uma coisa de Cristo e não aconteceu, ou estão ali, Senhor, estou esperando no Senhor. Talvez eu precise mudar muita coisa. Talvez eu precise me humilhar muito mais. Talvez eu precise reconhecer que há um processo. Mas eu estou aqui, Senhor, estou esperando. E a palavra que o Senhor der, eu vou levar para a minha vida. É diferente, isso é uma vida de fé. Eu fico pensando nos discípulos, quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, ali foi o momento mais crítico na vida dos discípulos. Talvez principalmente na vida de Pedro. Ele falou, eu traí o meu mestre, aquele que me fez andar sobre as águas, aquele que fez multiplicação dos pães na minha frente, aquele que foi até uma mulher e restaurou a vida dela, aquele que foi até um cego e fez ele enxergar. Eu vi tudo isso, mas eu quebrei meu relacionamento com o Senhor. Eu deixei ele sozinho na cruz. E ele foi voltar a ser um pescador comum. O Pedro não estava incomodado que ele não veria mais milagres. Ele estava incomodado, eu larguei o meu Senhor. Eu sou o mais maldito de todos os homens, eu não tenho mais relacionamento com ele. Ele estava triste porque ele não tinha mais o Senhor Jesus, o João, ele não tinha mais em quem reclinar o peito, a cabeça, né, no peito de Jesus, de ficar perto de Jesus. O que ele fez? Vamos voltar para a nossa vida antiga. Desanimado, sem esperança, sem expectativa. Mas quando Jesus ressuscitou e se mostra para eles, Jesus dá uma ordem, o que ele fala? Fique lá orando, até que do alto seja derramado o Espírito de Deus. Ele vai vir, convém que eu vá, para que venha o Consolador. E aí ele vai guardando essas palavras. Pedro, João, todos os discípulos. E de repente, quando Jesus vai para os céus, tem até uma... O que vocês estão parados aí? Vamos lá, né? Vamos ralar, gente. Não ficar aí parado olhando para o céu. E eles foram e cumpriram aquelas palavras. E de repente, veio o poder sobre a igreja. E a igreja se transformou no que se transformou naquele primeiro século. Por conta da palavra que eles creram. Então, irmãos, o Deus que cura, Ele cura com um objetivo. Deus cura com um propósito. O propósito aqui para mim foi salvação naquela casa. Não foi simplesmente atender a demanda do sujeito, do oficial. E também é interessante porque o oficial não veio com pomposidade. Eu sou um oficial, você precisa ir na minha casa. Você vai ser escoltado até a minha casa. Não, ele se humilhou. Ele falou, Senhor, eu não quero saber do meu título. Eu preciso de você, agora. E ele creu naquela palavra. O segundo tempo que a gente vai ver aqui é João 5, de 1 a 15. Eu até postei um devocionalzinho lá no Facebook sobre isso.
mas a abordagem que eu vou trazer no culto é um pouquinho diferente do que está lá, talvez consiga linkar alguns elementos. Vamos ler então João 5, de 1 a 15, é uma outra cura. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, há um tanque, chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos, ou seja, 5 portões. E neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. E estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há tanto tempo, Jesus perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. E por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Eu acho que eu estou lendo mais. Tá certo? Aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. E perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus o encontrou mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Do versículo 1 ao 17, do 1 ao 7, a gente vê a história, é uma história triste, né? 38 anos, no meio de um monte de gente enferma, esperando que uma lenda, uma tradição, uma religião que foi ensinada para ele, chegasse e acontecesse na frente dele para ele ser curado. É a história do anjo que descia lá, tocava as águas. O cego nunca ia ver a água mexendo, não é verdade? Ia ser injustiça com os cegos, eles nunca seriam curados. E ele fala, essa aqui, mas basicamente ela traz uma descrição da religião morta. A religião morta, ela promete coisas para nós e não consegue cumprir. Se você abraçar o evangelho como uma religião e ela não tiver significado no seu coração, não tiver entendimento para você, você não consegue enxergar o evangelho como evangelho. E o evangelho vai ser uma religião morta. Que é exatamente isso: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu quero lembrar do começo desse trecho. Ele fala que houve uma festa dos judeus. Jesus saiu da cidade dele e foi rumo a Jerusalém, exatamente quando estava acontecendo essa festa. Só que João tira o foco dessa festa e fala de um lugar que é um lugar degradante. Tipo o Matão lá, que a gente acabou de ler, onde vivia o oficial lá, ou onde aconteceu aquele milagre. Um lugar desprezado, um lugar que ninguém ligava, um lugar que não era visitado. Só era visitado por aqueles que eram enfermos. Imagina esse lugar. Ele fala aqui que existia uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, e todos estavam lá esperando esse movimento das águas. Alguém pregou para esses caras que acontecia esse evento lá. E todos que estavam enfermos queriam ir até lá, porque eles falavam: se eu chegar lá, eu vou ser curado. É totalmente diferente daquele oficial. O oficial ouviu que Jesus estava vindo e falou: eu vou até ele, porque ele vai curar meu filho. Esses aqui ouviram alguém falar de uma religião e foram atrás dela, porque falou: eu vou ser curado através disso. Ele não buscou Jesus, ele não conhecia Jesus. Jesus fez a cura nele e ele nem sabia quem Jesus era. Betesda, para ser mais irônico ainda, significa casa da misericórdia. Qual desses caras encontraram a misericórdia? Que anjo? Ele fala o anjo do Senhor é Jesus. Não pode existir um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor que é Cristo. Ele em nenhum momento foi lá e tocou aquela água. Mas Jesus fez o seguinte: ele entrou no meio de todas aquelas pessoas e foi até esse homem que estava há 38 anos com aquela enfermidade. Eu vejo que, humanamente falando, nós somos igual a esse coxo. Esse cara aqui que não conseguia ser curado. A gente não tem condição de andar. A gente não tem condição de alcançar a nossa salvação. Não há mérito, não há obras, não há nada que você faça que você um dia vai chegar e falar: pronto, eu consegui.
Por isso que eu estou falando aqui, é uma descrição de uma religião morta. Por nós mesmos, nós não conseguimos, nós somos como esse coxo. E aí o versículo 8 e 9 mostra o Salvador que traz vida. Jesus, Salvador, ele traz vida. Ele vira, ele entende que aquilo lá é um ambiente degradado, onde as pessoas estão buscando acreditar naquela lenda que foi dita. Eles chegam até aquele lugar e ficam esperando, o cara estava há 38 anos naquela condição. E agora o que eu vou te falar, Jesus podia ter estalado o dedo e curado todo mundo ali, no tanque da misericórdia, na casa da misericórdia. Mas ele olhou para aquele homem e a graça de Deus alcançou aquele homem. Não me pergunte por quê, mas Jesus não curou todos. Então você vê que a cura não é o foco do ministério de Jesus. Os sinais, as maravilhas, não é o foco de Cristo. Mas ele chegar lá e falar, meu, você veio até a casa da misericórdia e está sofrendo há 38 anos. Você quer conhecer a misericórdia? O nome dela é Jesus. Você quer conhecer a graça de Deus? É Jesus. Você quer conhecer o poder de Deus? Jesus. Não é a religião. E ele falou, levanta-te, pega a tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado. Obrigado. Imediatamente o homem ficou curado. 38 anos. Às vezes a gente tem dor de cabeça um dia inteiro, a gente já fica reclamando da vida inteira. Fala, nossa, que dor de cabeça, não sei o quê. O cara bateu o dedinho do pé ali, tum, ai, que vida infeliz, demônio, não sei o quê. Né? Oh. Sai daqui, Lazarento. Nós não sabemos o que é sofrer por 38 anos. Esperando, tendo fé, não, eu tenho fé que um dia esse anjo vai agitar as águas e de alguma forma eu vou conseguir chegar lá. E todo mundo doente, de alguma forma, mergulhava naquela nojeira lá antes dele. Existem pessoas hoje que acreditam nisso, sabia? Vai para a Índia lá tomar um banho no Rio Ganges. Lá você é curado, é assim que dizem. A religião promete coisas que não cumprem. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele traz vida. Você vê que Jesus vai até a pessoa. É diferente do oficial. O oficial ouviu e veio até Jesus. Falou, eu vi que você faz sinais, faz um sinal para mim. Nesse momento, Jesus sai da casa dele e vai até um homem que está em necessidade. Veja que a gente não tem que ter um esforço. Porque Jesus sabe quando você precisa. O próprio Jesus vem ao seu encontro. O próprio Jesus vem e fala, eu tenho misericórdia, eu tenho graça, eu tenho poder para a sua vida. E aí é interessante também que Jesus curou, mas ele falou uma verdade depois, mais para frente para ele. O que ele falou? Ele falou assim, ó, você já está curado, e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Você acha que Jesus estava ameaçando ele? Lógico que não, Jesus não faz isso. Mas ele estava alertando esse homem. Ele falou, ó, eu curo, talvez uma cura relacionada a algum pecado, não sei o que foi, mas a graça de Deus, a manifestação da misericórdia de Deus, levou esse cara à verdade. Ele falou, não continue pecando, porque pode acontecer algo pior. E mais para frente nós vamos ver que o discurso de Jesus é a respeito da vida eterna. Então ele fala, beleza, você está sarado, mas você está curado, não mostra que a sua alma está garantida. As pessoas recebem os sinais, as pessoas recebem as maravilhas, as pessoas são curadas, mas não significa que elas se aproximaram num relacionamento verdadeiro com Cristo. Por isso que a cura não é o foco do ministério. Jesus curou e falou a verdade para o paralítico. Então a imperfeição moral, ela é pior do que a imperfeição física. Nós, homens modernos, né, a gente fica muito triste quando a gente... Putz, eu tenho uma cicatriz no rosto, cara, como é que as pessoas vão me olhar? Cara, essa cicatriz não é nada. Se um dia a sua alma, seu corpo, tudo que você tem queimar no inferno. Então aqui um paralítico estava preocupado com algo externo, lógico, envolve a parte física dele, envolve a integridade do homem. Mas Jesus falou, agora que você foi curado, toma cuidado também dessa tua vida. Não vai viver pecando, porque senão algo vai acontecer e vai ser pior. Pior do que você ficar 38 anos sofrendo por causa de uma enfermidade, é você ficar a eternidade inteira longe de Cristo. E veja, Jesus não fez uma ameaça, ele revelou a verdade. Um relacionamento com o Salvador traz a verdade. É diferente da religião morta. Ó, fica aí, 38 anos, uma hora o anjo vai tocar água, vai mexer e você vai ser curado. E o cara ficou lá 38 anos esperando aquela porcaria acontecer, não aconteceu. Jesus chegou para ele e falou, ó, em 1 minuto, você está curado, levanta. Mas toma cuidado. Permaneça em mim, segue a palavra de Deus, para você ter a vida eterna. Isso englobando outros versículos que a gente já conhece. E no versículo 10 a 16, que a gente leu no finalzinho, a gente vê que houve uma perseguição por parte dessa religião morta. Quando Jesus opera, quando há a verdadeira revelação do Salvador,
Aquilo que é religião morta, aquilo que é uma tradição furada, vem contra, para derrubar, para perseguir. Os judeus não conseguiram se alegrar que um cara que estava 38 anos enfermo foi curado. Ele falou, mano, quem é você para levantar no sábado e carregar teu leito? Pode ficar aí, deitadinho aí. Não, não se mexe porque é sábado. Em sábado você não pode fazer nada, você não pode trabalhar. Vai falar, cara, eu não sei quem me curou, eu sei que tinha muita gente ali e tal, eu fui curado e tal. E começaram a conversar, né, no versículo 10 a 16. Ele falou que depois que ele foi curado, Jesus se retirou daquele lugar. Por quê? Porque havia muita gente. Olha que interessante. Jesus não veio para o mundo, não veio para se revelar, para salvar todo mundo, para falar da verdade de Deus, para curar e expulsar demônios. Mas naquele momento ele entrou lá só para salvar esse homem. E aí depois ele fala o seguinte, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. E aí Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringiu o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu pai e se tornava assim igual a Deus. O que eu achei mancada é que o cara, depois que descobriu quem era que curou ele, foi lá falar para os judeus, né? O cara é gente boa pra caramba. Falou, ó, já sei quem me curou, judeus. Aquele cara que você está perseguindo, tá lá, ó, vai lá. Em vez de o cara fechar o bico e viver a vida dele, foi lá e entregou Jesus. Mas aí a gente vai entrar no segundo ponto. Irmãos, a gente sofre perseguição também. A nossa vida, quando você vive essa vida de fé, quando você recebe essa palavra e você vive por essa palavra, você vai sofrer perseguição. Vão vir críticas, vão vir conselhos, vão vir sábias palavras de pessoas que nem conhecem a Cristo. Ah, faz isso, cara. Nossa, você ficou tanto tempo ali, faz isso. Sabe? Mas nós temos que ser igual a Cristo. E Cristo, é o segundo ponto, fala a fonte do ministério de Jesus Cristo. Jesus tinha um lugar onde ele buscava todas as coisas. Mesmo sendo Deus, ele tinha um segredo que nós precisamos descobrir também. E o trecho vai falar, a gente vai continuar lendo o trecho que mostra essa briga dele com os judeus. Eu vou ler aqui a partir do 16. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E por isso os judeus procuravam ainda mais matá-los, não só por infringir o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu pai, fazendo-se igual a Deus. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz também. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores que essas, para que vos admireis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e concede-lhe vida, assim também o filho concede vida a quem ele quer. Porque o pai não julga ninguém, mas entregou ao filho todo o julgamento, para que todos honrem o filho, assim como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhes autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É um trecho grande. Jesus está basicamente fazendo uma defesa a respeito do seu ministério, e ele está relacionando tudo que ele faz com o que Deus Pai faz. E várias vezes aqui, pelo menos umas 3 vezes, ele fala, em verdade vos digo. Jesus não esconde dos religiosos a verdade. Os religiosos só não querem abraçar essa verdade, porque ela tem um preço. Se você for pensar, Jesus falou assim, ó, meu pai trabalha, eu trabalho também. Porque eles falam assim, você está curando no sábado é dia de descanso. Só que quem descansou, ele fala, Deus descansou no 7º dia, então nós temos que descansar no 7º dia. Só que Jesus falou, meu pai está trabalhando, eu também estou trabalhando. Aquilo que o pai está fazendo, eu quero fazer. Essa tem que ser a posição de um discípulo de Jesus. Aonde Jesus está, eu estou. O que Jesus está fazendo, trabalhando, eu também quero trabalhar. Ele fala, o que o Pai faz, eu faço também. Depois ele fala, o Pai concede vida, e foi dado a mim poder para conceder vida. O Pai é honrado, e eu também recebo honra. Se o Pai não recebe honra, eu também não recebo honra. Ele está fazendo assim, realmente, eu tenho tudo com o Pai. Eu sou um com o Pai.
A minha vida, ela só tem sentido aqui porque eu tenho um relacionamento com o Pai. E ele falou, o Pai tem vida em si mesmo, e eu também tenho vida em mim mesmo. Imagina, os judeus criticando porque ele curou num sábado, ele vem com esse discurso pesadíssimo, falando basicamente, eu sou Deus. Eles não acreditaram, eles não aceitaram. Para um religioso, é impossível conceber que um homem carregasse tudo isso de Deus. E Jesus fala, lembra lá o trecho que o Macor ensinou, né? João 15, permanecer na videira. Depois ele fala sobre a unidade. Ó, assim como eu e o Pai somos um, vocês também sejam um. Estejam em mim, assim como eu estou no Pai. A vida cristã é isso. Não dá para desassociar a nossa fé, a nossa crença daquilo que é Deus. Nós estamos em Deus. Só há um Deus, o Pai de todos, que é sobre todos. Então tudo vem do Pai. Os religiosos, eles não se preocuparam com o milagre nem com a libertação do homem. Eles estavam preocupados em manter aquele legalismo frio que eles construíram. Se você mexer aqui nessa ordem que a gente criou, você vai causar problema. Então é melhor você não mexer. Só que Jesus, ele veio exatamente para destruir essas coisas. Porque essas coisas nos escravizam. De novo, nós vamos bater na religião morta. Porque ela nos esconde de uma vida verdadeira que o Filho de Deus quer trazer para nós. Essa religião, além de mentir, como fez lá com o homem que estava no tanque de Betesda, ela quer nos afastar desse caminho de vida que Jesus tem para nós. Eu li uma coisa assim que me trouxe um conflito na minha mente. Porque ele falou assim, que hoje em dia nós associamos o amor de Deus com o nosso bem-estar. Então se você tem uma casa boa, um casamento feliz, um emprego bom, você se sente amado por Deus porque você vive num bem-estar. Só que em nenhum momento o amor de Deus está relacionado ao bem-estar do homem. Quer um exemplo? Ontem eu estava lendo um trecho de Lamentações para Lalá, né? De Jeremias e tal. Tinha horas que eu até dava uma pulada num versículo, assim, esse versículo é pesado. Lê lá, Lamentações 3. Meu, Deus me esmagou, Deus me tirou dos caminhos mesmo, Ele pôs um negócio sobre mim, eu estou como morto, não sei o quê. Aí ele fala, mas tem uma coisa, eu quero trazer à minha memória, aquilo que me dá esperança. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Meu, o cara está sofrendo, está falando, Deus está me batendo, estou apanhando até o fundo dos olhos, como fala o pastor David. Eu estou zoado, mas ainda assim Deus me ama. Olha só, isso não confronta uma verdade que a gente ouviu, que a gente crê que é da religião bíblica e não tem nada a ver com a fé bíblica. Ah, Deus me ama tanto, né? E tudo tem que dar certo, tudo tem que ser bom, tudo tem que trazer prazer porque Deus me ama. Não, cara, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus está revelado em quem? No Filho, não é? E o que aconteceu com o Filho? Foi para a cruz. O amor de Deus levou o Filho para uma morte de cruz. Se você não tem um nó na sua lógica, então vem, senta comigo depois do culto e me explica. Porque eu falo, meu, o amor de Deus, ele é grande. O amor de Deus é poderoso, o amor de Deus é infinito. E Ele nos ama com esse amor, inclusive mandou o próprio Filho para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. E a gente acha que o amor de Deus vai representar a nossa autossatisfação. Está errado, irmãos. Mesmo que você esteja sofrendo, o amor de Deus é eterno na sua vida. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, o amor de Deus é real e Ele pode suprir toda e qualquer necessidade na vida do ser humano. Não tem sentido o cara ir para o campo missionário e sofrer, passar fome por causa de um povo que ele nem conhece, que nem liga para ele. Mas o cara faz. Porque ele sente que o amor de Deus impulsionou aquilo. Tem que ler os profetas. Os profetas, realmente apanharam muito. Mas eles só fizeram isso porque eles conheciam Deus. Se você não conhece Deus, você não vai nem querer vir no culto às 3 da tarde, porque fica cansativo. Agora, conhecer a Deus te motiva a viver uma vida verdadeira. Essa vida que a Bíblia nos proporciona. Nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da vida. Nós perdemos essa vida. Nós nos desviamos dessa vida. E é essa vida que Deus está propondo para cada um de nós. Mesmo em meio da nossa pior noite, mesmo em meio da falta de dinheiro, mesmo em meio da enfermidade, o amor de Deus é real e Ele está sobre aqueles que Ele salvou. Na verdade, sobre todo mundo. Mas teve aqueles que o receberam e a esse deu o poder de ser feito filhos de Deus. Então os judeus perseguiram Jesus porque não o reconheceram como Salvador. Ele fez todo esse discurso pesado. Ele falou, aqueles que praticarem o bem vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para a vida.
Aqueles que fizeram mal vão ressuscitar também, mas vão ressuscitar para perdição. Ele estava falando assim, ó, o final da novela vai ser esse. E o fazer o bem ou fazer o mal não significa que é a nossa obra. E aí também é um outro engano que a gente abraçou como protestante. Não preciso fazer nada porque Jesus já fez tudo, graças a Deus. Glória a Deus pela graça de Deus, que eu posso ficar cruzado, com meus braços cruzados assistindo um seriado, uma novela e está tudo feito. Não. A nossa fé, ela nos impulsiona a viver algo de Deus. A palavra que Deus falou conosco, ela vai muitas vezes nos confrontar, muitas vezes nos encorajar a viver essa palavra. Ela tem que ser vivida, irmãos. Para ter a vida de Cristo, nós precisamos viver a palavra. E quando Jesus nos dá uma palavra, nós vamos pegar isso, botar no nosso coração e falar, Senhor, está doendo, está difícil, mas é a palavra que o Senhor me deu. Eu fico com essa palavra e eu vou seguir minha vida. Porque é a palavra de Deus que vai sustentar cada um de nós. E quando os judeus estavam reclamando do sábado, o sábado eles não entenderam até hoje que o verdadeiro descanso é descansar em Deus. Não é um dia que você pega, não vou fazer nada. Pô, o cara foi curado, 38 anos lá enfermo, foi curado. Não, pode parar, cara, você tem que viver o sábado. Descanse em Deus. Pô, o cara ficou aflito 38 anos, foi curado no sábado, os caras ainda ficam atormentando. A religião só vai fazer isso. Só vai botar peso. A religião não aceita perdão. A religião não aceita reconciliação. A religião não dá espaço para a cura. Mas Jesus, o autor da vida, aquele que quer nos dar vida, ele tem todas essas coisas. E ele tem o descanso. Ele tem o amor. Ele tem a graça. Mas ele tem a verdade. Um versículo-chave que eu vejo desse trecho é: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O primeiro cara lá, o oficial, falou: meu filho está morrendo. Ele deu uma palavra, e o filho viveu, porque ele creu naquela palavra. O homem do tanque de Betesda lá, o paralítico, ouviu, o coxo, né, ouviu a palavra, foi curado. E nós estamos ouvindo hoje essa mensagem. Nós estamos ouvindo a voz do Filho. E com certeza, aqueles que ouvirem, viverão. Se nós pegarmos essas palavras do Senhor e guardarmos no coração, isso vai trazer vida. Isso vai dar aquele fôlego que nós precisamos para prosseguir nessa caminhada. Talvez não vamos entender tudo. Não tem como entender por que o cara ficou 38 anos lá e Jesus foi exatamente nele e não naqueles tantos outros. Mas a graça de Deus e essa vida está sobre cada um de nós que recebemos essa palavra. Vou ler um último trecho que está na primeira carta de João. 1 João 5, de 11 a 13. Porque depois desse trecho que a gente leu, Jesus vai começar a falar do testemunho, para garantir que aquilo que ele está falando é verdadeiro. E ele fala do Pai, ele fala de várias coisas. Mas aqui, o 1 João 5 fala o seguinte: este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E eu escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Irmão, você pode receber uma cura hoje. Você pode ter a resposta para o seu problema. Você pode ser curado de algo que você está há muito tempo doente. Mas se você não der valor para a vida eterna, essa cura, na minha opinião, é mais um empecilho na sua caminhada. Porque ela vai te afastar da verdade. O que Jesus quer trabalhar na nossa vida é essa promessa de que aquele que tem o Filho, aquele que tem Ele, aquele que tem um relacionamento com Ele, tem vida. E mesmo que se você não estiver curado, mesmo que você não consiga ir o passo que você está querendo dar aí, Jesus está com você e isso basta. Porque Ele vai te instruir no caminho que você deve seguir. Ele vai te aconselhar. Ele vai abrir os teus olhos para você seguir no caminho que Ele quer. Porque Ele falou, o segredo, né, a fonte do ministério de Jesus é fazer aquilo que o Pai faz. E o que Jesus faz é o que nós devemos fazer. E Ele fala no final: não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por fim, irmãos, busque a vontade de Cristo para a sua vida. Nós, como seres humanos, nós vamos ter uma reação, uma resposta, conforme a nossa humanidade, conforme a nossa formação, conforme a nossa educação, a nossa cultura. Mas Jesus, Ele quer
mostrar qual é a vontade dele para nós. E se nós ouvirmos a palavra que ele tem para nós e seguirmos de acordo com isso, com fé, com certeza nós vamos ter vida. E isso é a vida abundante que Jesus prometeu para aqueles que o temem. Amém? Vamos ficar de pé para fazer uma oração.